Mirei nos Peaky Blinders e acertei o tiozinho que joga dominó. Mas tudo bem, vamos lá desse jeito. Vocês assistiram o filme dos Peaky Blinders, O Homem Imortal? Bom, eu assisti. O que eu posso dizer sobre ele? Eu não gostei. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso. Desde que a série acabou, eles ficaram naquela promessa de que iriam lançar o filme, que o filme iria encerrar a história, que é o grande desfecho ia lá quando o Tommy descobre que, na verdade, ele não estava doente, que o único que poderia matar o Tommy Shelby seria, vamos dizer, ele mesmo, se isolando e tendo aquele diagnóstico falso e tal, por causa do Mosley, enfim, mas assim, vamos encerrar isso epicamente num filme e o filme não encerra nada. O que acontece? Um conceito sobre a série do Peaky Blinders. Eles pegam uma coisa muito interessante que é uma gangue que foi irrelevante, que foi a gangue dos Peaky Blinders que realmente existiu, era uma gangue lá de Birmingham, mas não era nada demais. Tanto que ela foi engolida, né, por outras gangues ali da época. E, inclusive aquela questão da navalha na boina é uma lenda urbana, aquilo, a gente nem sabe se aquilo existiu ou não. Mas eles reimaginam aquilo como se a gangue tivesse sido muito importante. E isso é bem legal. Dá pra explorar bastante coisas. Série de máfia é legal. Eu acho que o primeiro erro que esse filme cometeu foi a passagem de tempo. Por quê? Cara, tava tudo tão bem desenhado, aquela questão da treta com Mosley, com Ira e tudo mais. Mas não, eles avançaram pra Segunda Guerra Mundial. Por quê? Deixa com a treta que eles estavam ali no Entre Guerras. Tava bem legal aquilo lá. E assim, eles trabalhavam muito bem com o fato de que eles não podiam alterar grandes fatos históricos. Isso era muito bem trabalhado. Por exemplo, a cena que o Ira supostamente vai matar o Mosley com um tiro. Cara, quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei, cara, eles não vão cruzar essa linha, né? Porque o Mosley não morre desse jeito. E eles não cruzam, mas eles têm a saída lá inteligente, tem uma maneira de contornar. E tipo, tudo que tá assistindo fica tenso. Fala, cara, eles vão realmente cruzar essa linha de mudar a história desse jeito? Enfim, não cruzaram. Mas eles deviam ter continuado o que seria esse filme dessa parte, a treta do Thomas Shelby com agora o Mosley. E aí vem uma outra coisa que eu não gostei nem um pouco. Por que que o Tommy que matou o Arthur, cara? Ah, tem explicação, não sei o quê. Tá, eu sei que o Arthur, o ator, não pôde participar, porque teve toda aquela treta dele que estava com altos problemas pessoais e não conseguiram se entender com a produção e tal, e ele não podia participar. Tanto que nas cenas finais ele não aparece, nem nos quadros, né? Nas pinturas e tal. Ele não pode aparecer, né? É a imagem do ator. Mas, enfim, eu entendo terem matado ele fora de tela. Só que aí que tá. Se tivessem continuado a linha do tempo como tava, no Entre Guerras, o Mosley podia ter matado ele. E aí dá mais um motivo pro Tommy atrás dele ter uma rivalidade maior. Ou seja, pô, ele fez um diagnóstico falso, comprou lá o meu médico, falou que eu ia morrer e ainda mata o meu irmão, que era o único que tinha restado ali, né? Entre deles ali. Pô, ia ser muito mais interessante. Mas não, eles foram para um outro lado de levar a coisa para a Segunda Guerra Mundial, que muitas mídias levam para a Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial é um tema muito interessante. Eu gosto. Só que ele é um pouco saturado, né? Porque muita coisa tem da Segunda Guerra Mundial. A gente explora em outros períodos, tem tanto período histórico legal pra gente explorar, que não precisa ficar só na Segunda Guerra Mundial. Pausa pra dizer que ainda tem aquela série que vai sair do Homem-Aranha no ar, e eu fiquei meio preocupado com o boato de que vai ter contextos nazistas ali, sendo que era pra se passar nos anos 20. Cara, mexe com a máfia americana, mexe com lei seca, vai ser muito mais legal ver o Homem-Aranha no ar fazendo isso. Mas enfim, a gente fala disso quando sair a série. Bom, a gente ficou anos ali sem assistir Peaky Blinders e agora eles têm que voltar e ainda avançar no tempo, então tem que contextualizar quem tá ali, né? Apresentar os personagens novos, trazer de volta os personagens antigos, e não dá para fazer isso em 2 horas de filme. Então tem personagens ali que ficam extremamente escanteados ou são bem mal desenvolvidos. A própria Ida, pra mim, ela tá escanteada, tipo, a gente só tem o contexto dela porque assistiu a série. Mas o filho dela, o Cal, assim, zero contextualização. Ele tá ali, as cenas dele, todas as cenas dele é ele com a mãe. Tipo assim, ele não tem nenhuma cena ele pra se destacar. Porque é um personagem que tá ali sobrando. Falando em personagens novos, o Duke, né? O Duke ele tinha sido citado já na série, acho que na sexta temporada, né? Citam esse filho do Tommy. A gente tem de aceitar que ele assumiu a gangue. Beleza, eu até entendo que não daria pra desenvolver a ascensão dele pra gangue. Eu acho que a série fica meio subentendido, o filme, né? Fica meio subentendido que ele conseguiu chegar onde ele tava por ser filho do Thomas Shelby, porque a gente tenta comparar de que ele é um baita do mafioso e tal, só que a gente viu a construção do Tommy se tornando um grande mafioso, e dele não. E aí eu acho que ali peca algumas coisas, mas eu tô achando que isso é intencional, isso não é uma crítica, eu acho que isso realmente é intencional, porque vai fazer sentido com outro ponto que eu vou abordar depois. Só que tem a questão da relação dele com o Tommy. É uma relação conturbada, que não dá certo e tudo mais. Que aí eu acho legal, beleza. Só que tem um problema. Não fica claro qual que são as intenções do Tommy. Beleza, o Tommy se afastou desse mundo da máfia, desse mundo das gangues, e tá morando lá na casa, ele e o outro cara lá, tipo, como o único, o último que trabalhou lá pra ele e tal. Ah, foi pela morte do Arthur e tal, mas o que tá... Eu sei que o Tommy é um cara confuso, um cara com vários problemas na cabeça e tal, que ele mesmo tem vários traumas, só que não fica claro se ele se afastou o quê?
por medo, por arrependimento, querendo ser alguém melhor, ou só quis se afastar, sabe? Ele só quis se afastar, mas não ficou muito claro quais são as intenções dele, tanto que ele ainda vai depois, quando a Aida morre, e ele depois dá aquele confronto com o filho dele, ele comenta, você traiu sua família, você não pode ficar contra a família e tal, é o poderoso chefão Feelings, não pode ficar contra a família e tudo mais. Isso é bacana, eu acho que ali ele caminhou bem. Talvez a construção do Tommy seja isso, o cara que tá meio confuso, mas sabe que não pode ir contra a família. Só que isso vai ser contradito, sei lá, mais pra frente. Um ponto que eu acho que o filme acertou muito bem é o como aquela personagem manipula o Tommy pela questão do cigano. É a única coisa que fazia o Tommy parar e pensar, era isso. Não era, sei lá, lei britânica, não era, sei lá, a regra da máfia, não era, tem cenas em igreja, alguma coisa de algum tipo de cristianismo que tinha ali na família, o mínimo que seja, mas enfim, não. A única coisa que realmente o Tommy via valor era essa parte ainda um pouco mais cigana. Ela manipular ele por meio dessas superstições ciganas eu achei realmente muito bom, é algo que realmente faz sentido pro personagem ser manipulado desse jeito, ser conduzido para estar certo ponto desse jeito. Isso foi um grande acerto, na minha opinião. Agora, o que pra mim foi o melhor personagem introduzido foi o personagem do Tim Roth, né, o John Beckett. Ele é aquele cara que tá intermediando o contato da Alemanha com a Inglaterra para poder implantar as libras falsas na Inglaterra e quebrar a economia inglesa, o que é um plano bem interessante do que simplesmente vamos bombardear Londres. Não, vamos fazer uma coisa um pouco diferente para destruir a economia da Inglaterra. Isso eu achei realmente bem interessante. Ele é o melhor porque, assim, os contatos dele com o Duque, as cenas dele com o Duque sozinho são muito boas, entendeu? Porque ele entende o Duque, entendeu? O Duque, ele já se mostra um cara mais inseguro, chega lá, esquentadinho, aponta a arma na cara dele. E o jeito que ele age, mantendo-se frio ali, é muito interessante. E ele consegue, com as falas dele, manipular o Duque, entendeu? Fazer o Duque se acostumar a ser um cachorrinho dele. Entendeu? Quando ele propõe a morte da Ada, o que ele fala? Vai lá e mata sua tia? Não, ele fala, vai lá e mata a irmã do seu pai. Aquele seu pai que você não tem contato. Aquele seu pai que você é distante. Logo, família não é nada. Entendeu o silogismo que ele fez? É um falso silogismo. Mas tá ligado o silogismo que ele fez aqui? Tipo, quase uma argumentação aristotélica, tá ligado? Que ele fez para poder mostrar pro cara que ele tinha que matar a própria tia. Ele não usou a palavra tia. Isso é muito interessante. E até outras coisas que ele fala. Ah, atira no cara aqui. Não, ele já tá morto. Não, tá bom, atira de novo. Ah, tem que levar esse corpo pra lá. Tá ligado que ele tá fazendo o Duque se acostumar a receber ordem? Porque a ideia dele é subjugar o Duque e ter ali o controle da máfia pra ele. Não necessariamente a máfia pra ele, mas tipo, ter o Duque como um cachorrinho dele. Ele é muito bem construído, cara. Todas essas questões de como ele age é muito boa. Uma cena que eu acho que peca é aquela do tiroteio no estábulo aí com os cavalos. Meu amigo está com uma metralhadora, aquilo ali eu acho que tem umas 31 balas, pelo que eu falou, né? 30 mais a bala na agulha. O Tommy tem um revólver que tem aí, sei lá, 6 ou 8 balas no tambor. Você foi lá, disparou 30 balas, não acertou ele e fugiu. Tipo, essa cena eu achei muito boba, a do cavalo, entendeu? Mas passa. A construção desse personagem realmente é muito top. O filme fica constantemente tentando homenagear a série, e isso ia acontecer mesmo. Então a gente tem aquela cena que o Tommy passa andando na cozinha, que é a cena que ele virou meme. Ah, no fighting, no fucking fighting. É naquela mesa ali, naquelas partes da cozinha. Então ele passa ali, é legal. Mas mais legal que isso, obviamente, é ele tendo de enfrentar os traumas da Primeira Guerra novamente. Como assim? O túnel, o fato dele ter que passar por aquele túnel, desabar, ele ter que escavar novamente, é exatamente todo o trauma dele que gerou os problemas, boa parte, né? Não todo, mas boa parte dos problemas ali dele vão gerando ou piorando por causa desse túnel que ele teve de enfrentar na Primeira Guerra Mundial. E aí ele tem que reviver esse trauma, entendeu? Ele tem que fazer aquilo ali de novo, dadas as devidas proporções. Mas, cara, essa cena, boa, achei top. Agora o confronto final. Tá bom, né? Foi tiroteio, vai lá e tal. Só que o Tommy se deixa ser atropelado, beleza? Ele queria já morrer mesmo, já tinha bastante tempo. Só que ele tinha a bala lá com o nome dele, que era da cigana e do Duque pra poder matar ele e tudo mais. Só que eu odiei o fato de que o Tommy pediu para ser morto por ele. Tipo, sinceramente, tipo, isso não faz sentido. Cadê o não vamos contra a família? Cadê o não, você ia matar um familiar, você foi contra a família? Agora, tipo assim, ô Tommy, teu discurso tá todo errado, porque agora tu tá dizendo que esse discurso de agora, né, contradisse o outro, né? Porque agora tá falando pra matar ele. Tipo, você, assim, falar pro seu filho matar o próprio pai. Cara, isso é horrível, horrível. Você não quer que seu filho seja alguém melhor? Você não quer nada disso? Então o teu discurso do começo não foi da boca pra fora, quando a Ada morreu. Depois o funeral cigano. Beleza, o funeral cigano ele ia ter mesmo. Só que uma outra coisa que eu achei muito errada, a melhor fala que tinha aparecido no trailer tinha sido aquela, eu quase conquistei tudo, mas
tudo não conta. Essa frase tá jogada, cara, tá jogada. Como assim não conta, cara? Tipo assim, o que você quer dizer com isso não conta? Quer dizer que você vai dar a entender que você vai continuar tentando até conseguir o tudo, não o quase tudo. Mas não, a frase ficou jogada. O filme tem algumas cenas que acabam ficando meio bobas, tipo a cena do pub, tá ligado? Da granada. Tipo, não tinha um desfecho melhor, não? Que ele fala, alguém devia apresentar esse homem que eu sou, beleza, tá um Miss Shelby e tal. Só que ele põe a granada e bota na roupa do cara, o cara sai correndo do pub. Tipo, isso não faz sentido nenhum. Porque o cara não ficou lá e explodiu. Fala, vai me explodir? Vai explodir todo mundo aqui, hein? Tinha que ter tido uma saída melhor pra esse cara com a granada. Foi meio bobo. Mas enfim, essa fala solta do pub, péssimos. Bom, mas então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês assistiram esse filme? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Adoraria saber a opinião de vocês. Vou ficando por aqui. Não esqueça de comentar, deixar o like, se inscreverem. Fiquem com Deus e ao Wiedersehen.